a realização de audiência pública destinada a avaliar e discutir o projeto de lei do Senado número 74 de 2010, que cria regras para aplicação de concurso para investidura em cargos e empregos públicos no âmbito da União dos Estados e Municípios do Distrito Federal, conforme requerimento de número 97 de 2011 dessa CCJ, de iniciativa do senador pelo Distrito Federal, o competente senador Rodrigo Hollenberg. Os nossos convidados, e eu os convido aqui à mesa, o Dr. William Douglas, que é magistrado e membro do Conselho Editorial da editora Ímpetus, Rio de Janeiro. É Ímpetus mesmo? É Ímpetus. Do Dr. Augusto Belo de Souza Neto, presidente da Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Concurseiros, Andacon. Dr. Vicente Paulo. Dr. Vicente Paulo, presidente do Ponto dos Concursos no DF. O senhor Alexandre Ribeiro Mota, diretor-geral da Escola de Administração Fazendária ESAF. O senhor Ricardo Carmona, diretor-geral do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, CESP. Bom dia, bom dia. Bom dia. Quero, por gentileza, tomar assento à mesa. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Os convidados farão suas exposições e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos. A palavra aos senadores será concedida na ordem de inscrição. Os interpelados dispõem regimentalmente de 3 minutos, podendo ser prorrogados pela mesa, assegurado igual prazo para as respostas do interpelado, sendo vedado interpelar os membros da comissão, conforme preceitua o regimento interno do Senado Federal. Eu, lamentavelmente, por um compromisso já assumido para presidir uma audiência pública no meu estado sobre outros temas, e inclusive para uma reunião para debater com os advogados a questão do Código Penal brasileiro. Essa audiência pública se dá numa quinta-feira pela manhã, onde, inclusive, o plenário do Senado encontra-se em funcionamento. Eu vou convidar o senador Rodrigo Hollenberg, senador Flecha Ribeiro, eu vou convidar o senador Rodrigo Hollenberg para que ele, que é o autor do requerimento, possa presidir essa sessão, tendo em vista que eu tenho um voo daqui a pouquinho e eu preciso estar nessas 2 audiências no meu estado sobre a questão de Código Penal e outras audiências que temos lá. Então, eu convido o senador Rodrigo Hollenberg, pedindo desculpas aos convidados e aos senhores senadores para que ele presida essa sessão, tendo em vista que eu tenho que me ausentar agora por causa do horário do voo, já são 10h34, meu voo é 11h30. Senador Rodrigo Hollenberg, por gentileza. A presidência está com Vossa Excelência. Bom dia a todos. Eu quero, mais uma vez aqui, quero agradecer ao presidente dessa comissão, o senador Eunício Oliveira, pela oportunidade de fazer este debate. Como todos sabem, eu sou relator do PLS número 74 de 2010, que tem como objetivo regulamentar as normas do concurso público no Brasil. E não poderia oferecer o meu parecer ou apresentar um substitutivo sem realizar uma audiência pública, ouvindo
os sujeitos que estão diretamente envolvidos na realização de concursos públicos no Brasil, bem como os maiores interessados, que são aquelas pessoas que fazem concurso, aquelas entidades que representam as pessoas que fazem, que disputam um cargo, um emprego no serviço público através de concurso. Portanto, esse é o objetivo dessa audiência pública e, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Eu, antes de passar a palavra aos nossos convidados, farei algumas breves observações. No Brasil, o concurso público é o processo seletivo mais democrático para acesso a uma carreira profissional. Essa foi uma das grandes conquistas da Constituição de 1988, foi a instituição do concurso público como instrumento de acesso ao serviço público. Mas nós não temos atualmente regras claras que assegurem aos candidatos a justa e regular realização do concurso público, dentro de um mínimo de segurança jurídica, nem o acesso à justiça para a solução das irregularidades nesta área. Aspectos como o tempo mínimo de preparação, indicação de bibliografia, critérios de correção de provas, valor da taxa de inscrição, garantia de convocação dos aprovados, recursos administrativos e outros são deixados ao pleno alvedrio das bancas examinadoras, que muitas vezes agem com total arbitrariedade e à margem dos direitos e garantias fundamentais assegurados constitucionalmente. Não há, até hoje, quase um quarto de século depois da promulgação da Constituição Federal, nenhuma norma jurídica que regulamente, de forma geral, a realização dos concursos públicos para a ocupação de cargos e empregos na administração pública federal. Tal situação acaba por elevar o edital do concurso, mero ato administrativo, submetido em sua elaboração única e exclusivamente ao crivo da autoridade administrativa do órgão ou entidade que promove o certame, à condição de único instrumento de normatização dos critérios de seleção dos novos servidores. O cidadão candidato não pode mais ficar sujeito às gritantes irregularidades que vêm ocorrendo nos concursos públicos, frequentemente noticiadas pela mídia, as quais impedem o acesso justo e igualitário aos cargos e empregos públicos, tais como editais sem a devida publicidade, publicação só no Diário Oficial ou com prazo exíguo para inscrição, regras de editais ambíguas, discriminação de candidatos em virtude de idade, sexo, estado civil e outros critérios injustificados, restrições a candidatos residentes em estados ou municípios diversos daquele no qual será realizado o concurso, exemplo, inscrições somente de forma pessoal, abertura de concursos tão somente para o chamado cadastro de reserva ou com oferta simbólica e irrisória de vagas, quando existentes vários cargos ou empregos vagos no órgão ou entidade, realização de concursos públicos sem que nenhum candidato seja nomeado, taxas de inscrição exorbitantes e dificuldades operacionais ou exigências infundadas no ato da inscrição, ausência de indicação de bibliografia, não aceitação da opinião de autores consagrados na área, ou, quando indicada, correção de prova orientada por bibliografia diversa da indicada no edital, mudança de datas e horários do concurso em cima da hora, muitas vezes impedindo ou dificultando ao extremo a realização das provas pelo candidato de outro estado ou município, que não consegue refazer a tempo seu planejamento de deslocamento pelo território nacional, quebra de sigilo das provas ou venda de gabaritos, não possibilidade de recursos de provas discursivas e orais ou exigência de que esses recursos sejam entregues pessoalmente, não sendo possível sua realização pela internet ou pelo correio, locais de prova pouco acessíveis aos candidatos e ou em péssimas condições, conteúdo das provas não previsto no edital ou sem relação com as atribuições do cargo, questões objetivas com mais de uma ou nenhuma alternativa correta,
questões mal redigidas, com consequente ambiguidade de interpretação, despreparo dos fiscais de sala, o que abre margem a diversas fraudes, inclusive comunicação entre candidatos ou utilização de celulares em sala ou nos banheiros, cobrança na prova de posições doutrinárias minoritárias ou entendimentos judiciais destoantes da jurisprudência dominante, prazo exíguo para recursos, ausência de motivação dos indeferimentos de recursos ou utilização de respostas padronizadas de forma vaga, ambígua e lacônica, não comunicação por correio ou e-mail dos candidatos aprovados quanto à sua nomeação, especialmente quando passado um longo período de tempo da homologação do concurso, pontuação de títulos segundo critérios que ferem a impessoalidade ou com peso excessivo em relação às provas, anulação de concursos, provas ou questões sem qualquer justificativa, omissão do Poder Judiciário em decidir causas que envolvam concursos públicos sob a alegação sumária de que se trata de mérito administrativo, privativo da banca examinadora, com nítida negativa de prestação jurisdicional ao cidadão. Portanto, como as senhoras e senhores podem perceber, são uma série de questões que estão colocadas, extremamente complexas, que precisam ser regulamentadas e que não podem ser feitas sem que possamos ouvir aquelas pessoas e entidades que detêm uma maior experiência, tanto na realização dos concursos ou porque representam os chamados concurseiros, as pessoas que fazem os concursos. Quero registrar que ontem a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto que busca regulamentar as normas para realizações de concursos realizados pelo governo do Distrito Federal. Esse é um debate que na Câmara Legislativa também já vem há muito tempo, foi iniciado pelo deputado distrital Chico Leite, e eu quero deixar aqui fazer esse registro. E, antes de passar a palavra aos nossos convidados, registrar que o nosso entendimento é muito claro que a matéria sobre concursos públicos não se insere no âmbito daquelas de iniciativa privativas do Poder Executivo, com base no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1C da Constituição Federal, provimento de cargos. Essa é, inclusive, a posição do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu, nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 2672, que a lei que estabelece isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos não versa sobre matéria relativa a servidores públicos, parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição Federal de 88, pois dispõe, na verdade, sobre condição para se chegar à investidura em cargo público, que é um momento anterior ao da caracterização do candidato como servidor público. Desse modo, a lei atacada na ação direta de inconstitucionalidade de origem parlamentar foi considerada constitucional por nossa Corte Máxima, o que demonstra a legitimidade deste debate e a importância deste debate para que possamos oferecer ao país um instrumento que dê tranquilidade e segurança jurídica a todos aqueles que buscam ingressar no serviço público através de concurso público. Bom, nós vamos